Continuidade às análises dos principais produtos alimentícios que nós consumimos. Hoje nós vamos tratar sobre um elemento muito importante que também, assim como outros produtos, deve passar por algumas análises para determinação da composição química e de outros aspectos importantes. Então hoje na nossa aula de análise de alimentos, iremos tratar sobre as análises realizadas na água, um elemento super importante, faz parte do nosso cotidiano, ou deve fazer parte, é um elemento de maior abundância que existe no planeta. Cerca de 70% da superfície terrestre do nosso planeta é constituído de água. E nós sabemos que é um elemento super importante para as mais diversas funcionalidades. Quimicamente falando, a água é constituída de dois elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Então, a fórmula molecular é o H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. A água líquida, que é a mais utilizada no nosso cotidiano, ela tem uma capacidade bem interessante, que é dissolver substâncias. Então, por exemplo, se eu misturo lá sal e água, então significa que o sal ele vai ser dissolvido pela água, ele vai ser misturado formando uma só substância, certo? Assim como acontece também com produtos como, por exemplo, no leite. Muitos componentes químicos presentes no leite, como proteínas, carboidratos, minerais, são dissolvidos na água, já que nesse caso a água é o constituinte em maior quantidade, no leite, cerca de 87%. Em seu estado natural, por isso que é importante fazer essa análise, a água apresenta uma coloração, vamos dizer assim, transparente. A não ser aquelas águas em locais mais profundos, como nos oceanos, ela já assume, não que ela seja daquela cor, mas devido ao próprio ambiente, nos lugares mais profundos, ela adquire uma cor mais esverdeada, assim como também a cor azulada, por exemplo, nas piscinas, mas a coloração natural dela, no seu estado natural, ela é transparente. Então, qualquer modificação significa que ela não está de acordo com o que exige a legislação de uma água pura, de uma água potável. E aproveitando esses termos, eu coloquei aqui para vocês algumas definições de alguns tipos de água, que fazem parte do nosso cotidiano. São características relacionadas, algumas delas, mas que cada uma apresenta suas particularidades. Então, quando eu falo água para consumo humano, estou me referindo a uma água potável. Daqui a pouco eu coloco para vocês o que seria uma água potável. Então, a água para consumo humano é aquela que é destinada para ingerir diretamente por nós consumidores, para preparar alimentos e para a nossa higiene pessoal. Então, independentemente de onde ela foi extraída, da sua origem, só é considerada para consumo humano se ela for potável. E pode ser usada aqui para o nosso cotidiano, para as mais diversas funções. E o que é uma água potável? É justamente a água que está dentro dos padrões estabelecidos pela legislação e que não ofereça riscos à nossa saúde. Então, por isso que é importante fazer as análises nesse alimento, nesse produto, para saber se está dentro do que a legislação exige, para que ela seja usada para essas funcionalidades que eu coloquei aqui no primeiro ponto, certo? Água tratada. O que é uma água tratada? É justamente essa água que sai da nossa torneira diariamente. Ela é extraída de uma fonte, rios, lagos, açudes, enfim.
e ela passa por alguns tratamentos para que ela fique apta para ser utilizada na nossa residência. Então essa água ela passa por alguns processos físicos, por exemplo, um processo físico bem utilizado é a filtração, né? Essa água ela passa para ser tratada, para remoção lá de algum tipo de sujidades. E um outro tratamento que é feito nessa água é o tratamento químico. E aí nós podemos exemplificar um bem conhecido, que é a adição de cloro. Então muitas vezes a água da nossa residência está com uma coloração, com um sabor, um odor diferente, é porque foi feito tratamento, né? Assim como toda a água que sai nas nossas residências, na torneira, ela é tratada com essa substância, né? Que é uma substância química, ok? Ou utilizando os dois métodos, tanto o método físico como o método químico, que é o mais comum, para que ela fique num padrão potável, né? Ou seja, de acordo com a legislação. E aí dois termos também bem comuns no nosso dia a dia, pessoal, existe uma pequena diferença, é a água mineral e a água mineral natural. O que é que vai diferenciar? A fonte, ou seja, de onde ela foi extraída. No caso da água mineral, foi de fontes ou naturais ou artificiais, que já são aquelas que utilizam materiais laboratoriais, né, tecnologias mais avançadas para sua obtenção. E, consequentemente, a sua composição química está muito diferente dessas águas mais comuns, tá? Então, os padrões físico-químicos da água mineral, elas são bem diferentes, né? São bem mais avançados, bem mais elementos são encontrados nesse tipo de água. Já a água mineral natural, quando se fala o termo natural, já é uma coisa, se trata mais de uma coisa mais saudável, né? Por quê? Porque não utiliza produtos químicos de certa forma, não utiliza métodos laboratoriais, é aquela água obtida de forma natural, né? Por exemplo, as águas de poços, né, são consideradas águas mineral natural. E aí, consequentemente, a concentração tanto de sais minerais, né, que é o que é mais sofre variação, como outros elementos, apresentam uma concentração mais adequada. Então, vamos dizer assim, em termos de saúde, é mais indicado a água mineral natural, né? Igual um produto industrializado, um produto in natura. O produto in natura sofreu menos modificações, menos processos, então ele se torna mais, de certa forma, mais saudável. Então, nesse caso aqui, a água mineral natural é um pouco mais indicada, né, em termos de saúde, tá certo? A análise da água, pessoal, ela pode ser caracterizada aí, né, pode ser definida em três categorias, né? Quais são os testes que são realizados na água? Três grupos caracterizam esses testes. Os testes físicos, que são aqueles para detectar os aspectos sensoriais da água, apesar de não existir, né? A água é considerada um produto insípido, não apresenta coloração, nem sabor, nem odor, ok? Mas pode ser que alguma água que nós venhamos a consumir apresente alguma modificação. E aí como fazer essa detecção dessas modificações, né, possíveis? Através dos órgãos dos sentidos. Então, através do nosso olfato, nossa visão, nós podemos observar se a água, né, apresenta alguma característica que não seja própria dela. Ok? Já os testes químicos, né, que é o nosso foco aqui da nossa aula, dentro da disciplina análise de alimentos, é o que determina as quantidades de substâncias, tanto minerais como orgânicas. Ou seja, quais são os componentes químicos, as características químicas, físico-químicas, que fazem parte dessa água. É feito através dos testes químicos. Já os testes microbiológicos, como o próprio nome já está dizendo, é para determinar a presença ou não de micro-organismos, que também é comum nesse tipo de produto, provenientes aí de diversas fontes, certo? E aí também a legislação exige um padrão
de determinados contaminantes, né? Outros já não é aceitável a presença de forma alguma. Então é feito através das análises, né, dos testes microbiológicos. As principais análises físico-químicas realizadas na água: pH, alcalinidade, cloretos, dureza, nitrito, nitrato e fosfato. Vamos ver cada uma delas individualmente. A análise pH, né, determina se um produto ele é ácido ou básico, ou neutro, como é o caso da água. No caso, a água considerada pura, né, ela deve apresentar aí um pH 7, né, que é considerado pH neutro. E aí é feito os testes no laboratório para determinar o valor do potencial hidrogeniônico, né, o pH. Okay? Vejam a comparação aqui de alguns tipos de águas, né, dependendo das fontes, e o seu pH, como há certas modificações. É sempre 7 a pH ideal da água para consumo? Pode variar, né, de 6 a 7 ou até 8, alguns locais até mesmo 9,5 é aceitável, certo? Mas o ideal mesmo é ficar aí entre 6 e 7 o pH da água para consumo humano, ok? Uma outra análise importante é o teor de alcalinidade. Quando se fala alcalinidade, lembra-se alcalino. Alcalino, pessoal, é a mesma coisa que básico, tá? Então, quando se diz uma substância alcalina, se diz uma substância básica, ou seja, um pH acima de 7. E aí, a alcalinidade é definida na água como todas as substâncias que estão presentes na mesma. E aí, se houver alguma outra substância que surja na água que vá provocar sua acidez, essas substâncias que já estão presentes vão neutralizar essas outras que podem provocar acidez da água. Principalmente a presença do carbonato de cálcio. Então, quando eu misturo uma substância básica com uma substância ácida, a substância básica vai neutralizar as substâncias ácidas. Até porque, na água especificamente, essas substâncias básicas estão presentes em maiores quantidades. Ok? Indica quanto ácido a solução pode absorver sem alterar o pH, né, como já foi visto o pH ideal da água, né, entre 6 e 7. Pode ser influenciada pela geologia, ou seja, o local onde foi extraída essa água, próximas a rochas, próximas ao solo, né? Então, dependendo aí da fonte onde essa água foi obtida, ela pode sofrer influência no resultado da alcalinidade, né, dessa análise aí realizada na água. E aí, dependendo do resultado, né, se estiver fora do padrão que a legislação exige, o que é que pode acontecer com essa água com alto teor de alcalinidade? Pode provocar, atrapalhar aí o tratamento das águas, né, a ação aí dos produtos que serão adicionados na água tratada. Então é importante aí que esteja dentro do padrão e só se descobre isso fazendo a análise específica, ok? Já a análise de cloretos, né? Cloretos lembra o que? Cloro. E aí a água tratada é adicionada desse elemento e aí dependendo da concentração que foi adicionada desse produto, a análise de cloretos vai estar elevada ou não, ok? Ou da própria composição mesmo química da água vai influenciar no teor de cloretos, que pode também ser influenciado por dejetos humanos e de animais. Por quê? Porque nas fezes, né, tanto de humanos como de animais, vai estar presente uma alta concentração de cloreto de sódio, porque é um elemento que normalmente se apresenta nas dietas, né, desses seres. Então, consequentemente, vai ser passado para as fezes e, se for depositado na água, vai ser determinado através da análise de cloretos. Pode provocar aí, problemas, principalmente aí em relação às superfícies metálicas, né, corroer, assim como também estruturas de construção. Então, vai preparar lá a massa e aí usam a água com alto teor de cloretos, né, para misturar lá o cimento, a areia, para fazer a construção. Pode ser que depois de um tempo aquela estrutura ela comece a se corroer, se degradar, né? Podendo vir aí a causar problemas, né? Até desmoronar mesmo
a construção que foi utilizada essa água com alto teor de cloretos, né, na massa. Assim como também não é indicado usar em plantas, né, porque pode provocar aí o seu crescimento e desenvolvimento. Ok? Então está aqui o valor permitido pela legislação, né, 250 mg de cloro para cada litro, e acima desses valores pode provocar aí diversos problemas. Ok? A análise de dureza da água é determinada pela concentração de sais de cálcio e magnésio, que a junção forma a substância carbonato de cálcio, que é a mesma que determina a alcalinidade, né? Principalmente elas, tem outras. E aí essa análise classifica a água, né? Uma água mais dura, uma água menos dura, pode influenciar aí na qualidade da higienização, né? Na ação dos produtos que vão ser usados na higienização de superfícies, por exemplo. Pode provocar incrustações e prejudicar aí na hora de fabricar algum produto alimentício. O valor indicado pela legislação, 500 mg para cada litro de água, né, é determinado pelo carbonato de cálcio, né, a dureza da água. E aí, acima desse valor, pode provocar que tipo de problemas? Manchas em roupas, vasilhas e outros acessórios e utensílios, né, que nós higienizamos na nossa casa com a água da torneira, né, que não foi tratada adequadamente. Pode provocar ressecamento da pele e dos cabelos, né, ao nos banharmos lá com essa água com alto teor de dureza. Entupir canos, chuveiros, torneiras, né, provocar aí corrosões em componentes elétricos, né, por onde passa essa água. Então é interessante que se faça essa análise também para determinar se está dentro do padrão. Ok? Análise de nitrito, né, determina se houve uma contaminação recente dessa água, seja por material orgânico, vegetal ou animal. Então, se há presença de nitrito em concentrações elevadas, significa que essa água sofreu algum tipo de contaminação recente, seja por material orgânico, vegetal ou animal, né? Então, também é importante aí essa análise para determinar a qualidade da água. Assim como também a presença de nitrato e fosfato, que aí já indica a presença de nutrientes, né? Então, por exemplo, uma água que tem lá uma alta concentração de algas. As algas elas se desenvolvem nas águas devido à presença de nutrientes, que pode ter vindo de onde? Né? De materiais vegetais, ou até mesmo de resíduos de detergentes, fertilizantes, né? Ou esgotos que são lançados nos rios, né? Por exemplo, e aí aumenta o teor de nutrientes e faz com que as algas, essas substâncias, né, esses seres, se desenvolvam naquele local. E aí, consequentemente, prejudica demais lá essa fonte da água, né? Não sendo possível a sua captação. Aqui alguns vídeos, pessoal, que eu coloquei para vocês de análises, né? Eles mostram o passo a passo da análise desses 3 tipos aqui que eu coloquei principalmente. Passo a passo da análise feita no laboratório. Quais são os materiais que se utilizam, né? Qual é o procedimento para se determinar aqui cloreto, a dureza e o nitrito, né? Que são das 3 mais importantes, tá? Então, se vocês se interessarem aí, assistam aí esses vídeos, que é bem bacana aí, explicando como é que se faz cada uma dessas análises no laboratório. E para a gente finalizar aqui, né? Esses parâmetros aí que foram colocados para vocês, né? Será que faz parte do nosso cotidiano? Com certeza, pessoal. Então coloquei aqui 3 ilustrações para vocês terem ideia e esses assuntos, né, essas análises fazem parte do nosso dia a dia. Então cabe a nós consumidores buscarmos essas informações. Então, por exemplo, lá nas águas minerais, né, os garrafões de 20 litros, de 500 ml, tem lá no rótulo especificando quais são os padrões físico-químicos que são analisados nessa água. Então, será que nessa água é feita análise de pH? É feita análise de alcalinidade? Como é que eu sei disso? Analisando o rótulo. Lá no rótulo vem falando quais são as análises que são feitas nessa água. A gente chama de parâmetros físico-químicos ou análises físico-químicas, certo? Essas que eu coloquei para vocês há pouco.
Na nossa água que sai da torneira, né, é feito tratamento, é adicionado substâncias, né, como por exemplo o cloro. E aí pode-se fazer também essa análise, né, em laboratórios para determinar esses padrões, se estão dentro de acordo com a legislação ou não. E um outro local também bem interessante para vocês acessar essas informações, né, para vocês utilizarem no seu dia a dia, saber que essas informações fazem parte do seu cotidiano, é vocês observar a sua conta de água, né, que chega lá mensalmente na sua casa. E aí, nesse espaço aqui, ó, vem falando quais são as análises, né, aplicadas, né, no órgão, nesse caso aqui a CAGES, né, e eles fazem lá a coleta de amostras de águas, né, tá aqui o número de coletas que são feitas, de amostras na verdade, e quais são as análises realizadas nessas amostras. Nesse caso aqui, desse lado aqui da conta, vocês vão encontrar o número de amostras que são exigidas pela legislação, o número de amostras que são realizadas, né? Normal é no mínimo fazer o que é exigido ou mais do que isso, né? E quais dessas amostras analisadas para cada uma dos padrões, ó, quantas estão em conformidade. Nesse caso aqui, pessoal, foram analisadas, são exigidas para determinação de cloro nessa água, são exigidas pela legislação no mínimo 526 amostras, né, devem ser coletadas. Nesse caso aqui da CAGES, né, desse local, foi coletado 541, ou seja, mais do que a legislação exige, né, então perfeito. E dessas 541 análises de cloro nessa água estão em conformidade, ou seja, dentro do padrão que a legislação exige, 541. Então é uma água considerada ideal em termos de presença de cloro. Isso vale para as demais análises, certo? Então aqui são os parâmetros físico-químicos para determinar a qualidade da água distribuída aí nas nossas residências. Do outro lado da conta de água, também tem outras informações, só que no caso, do outro lado dessa conta, vem falando os valores. Então vem dizendo o pH, qual é o valor que a legislação exige que esteja nessa água para ser usado para consumo humano. E aí embaixo vem dizendo a definição, né, de cada um desses parâmetros. Vem uma tabela com os valores e vem uma tabela explicando, né, a definição de cada um desses parâmetros analisados. Ok? Então essa é a nossa aula de hoje. Forte abraço a todos. Até a próxima, se Deus quiser.